Economia. Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco, que você pode acompanhar pelo Facebook da Jovem Pan News e também pelo YouTube. E nós vamos falar hoje sobre finanças pessoais, mas levando em conta esse cenário de final de ano, 13º chegando aí na conta para quem está empregado com emprego formal. Nós temos liberação de fundo de garantia, temos várias tentações de consumo, Black Friday, proximidade de Natal. Claro que tudo isso faz com que o investidor, consumidor fique meio perdido. E nós vamos falar sobre isso com duas especialistas. Está aqui comigo a Marcela Caucci, aí na ponta, economista-chefe do SPC Brasil, e aqui do meu lado a Joyce Carla, que é educadora financeira da Serasa Consumidor. Boa tarde, Joyce. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Bom, e vamos falar então dessa situação. Inclusive o SPC divulgou uma pesquisa, nesta semana em que mostra que as pessoas estão com intenção de gastar mais o 13º, é isso? É isso, subiu o percentual de pessoas que pretendem gastar o 13º com a compra de presentes. Ele era cerca de 20% no ano passado e subiu para 32% esse ano. Em segundo lugar, o destino mais citado do 13º são os investimentos, citado por 24%, e o pagamento de dívidas foi citado só por 15% das pessoas que recebem 13º. Agora, Marcela, no final das contas, se confirmam essas intenções de consumo? Porque você tem muito consumo de última hora, né? Quando a pessoa está passando, vai comprar uma coisa, vê, acaba comprando outra. Quando está com o dinheiro na carteira, tem aquela sensação. Essas indicações se confirmam depois? Não na totalidade, né? Como a gente falou, é uma intenção de consumo, uma intenção do uso do 13º. A gente, inclusive, está aqui fazendo um serviço de convencer as pessoas a não gastar tanto com presentes e direcionar esse dinheiro para o pagamento de dívidas ou para o investimento. Mas essa intenção já mostra a falta de planejamento. Então, se tem tanta gente assim querendo gastar tudo nos presentes de Natal, gastar boa parte nos presentes de Natal, com certeza esse percentual de pessoas vai ficar depois devendo ali no começo do ano, quando a gente tem uma concentração de gastos muito grande. E Joyce, nós estamos numa fase aí de feirões de pagamento de dívidas, né? E a Marcela falou que a pesquisa mostrava que tem um percentual menor que tem intenção de pagar dívidas. Mas esses feirões, eles conseguem fazer com que a pessoa recupere a capacidade de consumo e que volte a consumir? Como é que funciona exatamente? Sim, essa é a ideia, que os consumidores aproveitem os feirões, como está acontecendo do Serasa Limpa Nome, para renegociar com descontos maiores e tenham de volta essa capacidade de voltar ao comércio, de voltar ao mercado de crédito, então conseguir consumir, mas sempre pensando que não é só as festas de fim de ano, né? Que no início de ano vem outras contas por aí, então é importante se planejar, se organizar para não faltar dinheiro no início do ano que vem. Agora eu quero que vocês falem mais sobre esses feirões de pagamento de dívidas. A Serasa vai prorrogar, inclusive. Sim, a gente tem o feirão que começou no dia 4 de novembro, ele estava programado para terminar agora nessa semana, no dia 30 de novembro, mas a gente decidiu prorrogar para ajudar as pessoas a utilizarem, aproveitarem o FGTS, aproveitarem o 13º para colocar as contas em dia. Então, até o dia 15 de dezembro vai o feirão Serasa Limpa Nome. E que credores que entram nesse pacote de negociação? Nós temos mais de 30 parceiros dentro do feirão e são desde bancos, recuperadoras de crédito, até faculdades, empresas de telefonia, companhias de energia, tem para todos os segmentos do mercado. Marcela, de vocês também tem uma negociação ampla? Tem uma negociação ampla e com a vantagem da internet, né? A gente abriu o Negociar Dívida Online, que é um site para que a pessoa consiga negociar sem ter que se expor. E é o casamento perfeito. É uma época do ano que muita gente tem dinheiro, né? Tem um pouco mais de dinheiro. Você tem criação de vagas temporárias, tem 13º, tem FGTS e a gente tem essas iniciativas do SPC, tem de outros birôs também, para conseguir negociar essas dívidas. A gente vê, inclusive, a Febraban compondo com os bancos também para fazer um feirão. É a hora ideal para tentar negociar a dívida. Inclusive, também para tentar entender se a negociação não estiver disponível nesse feirão, tentar entender para quem está devendo e procurar o credor de forma ativa também, se for o caso, né? Se as empresas todas estão preparadas para negociar, esteja no feirão ou não. Então, é a hora do consumidor resolver esse problema. Agora, quando entra uma negociação pela internet, no caso da Serasa também é possível. A pessoa consegue fazer contraproposta, porque muitas vezes a primeira proposta não é suficiente, a pessoa não consegue acertar a dívida naquelas condições, porque vai comprometer demais a renda ou não tem renda suficiente. Dá para fazer esse tipo de barganha também pela internet? No caso do feirão do Serasa Limpa Nome, a gente já busca as melhores condições. Então, tem desconto de até 98%.
para que facilite para o consumidor. E lá também tem muito, é sobre juros e multas? É sobre os juros e as multas. E aí volta quase a zerar a dívida inicial. Sim, teve consumidores com dívidas de mais de R$1.000 que pagaram no final R$12, R$15. Então tem um desconto bem pesado, bem agressivo, para que o consumidor não tenha que fazer essa negociação ainda no posterior. E são colocadas também condições de pagamento com parcelas, quantidade de parcelas que auxiliem e que caibam no bolso do consumidor. Então, a gente sempre tem a orientação junto de que quanto mais parcelas, os juros acabam voltando, mas que esse consumidor procure pagar em poucas parcelas o mais rápido possível para que o nome dele fique limpo e para que ele consiga retornar mais facilmente, para que essa condição de pagamento sirva dentro do orçamento dele. Agora, Marcelo, por que esse desconto tão grande? Qual o interesse das pessoas? É reabilitar o consumidor, é isso? Existe esse interesse do consumidor voltar ao mercado de consumo. Vale lembrar que a inadimplência funciona como uma âncora na recuperação econômica. Então, as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e estão devendo, no momento em que elas conseguem um novo emprego, elas precisam primeiro limpar o nome, acertar a sua dívida para depois voltar a consumir. Então, a ideia também desses feirões é dar um impulso à economia, né? Que o consumidor consiga voltar de fato a consumir. E esses descontos desse tamanho mostram o apetite das empresas a negociar de fato. Para essas empresas, muitas vezes é mais fácil dar um desconto e receber um valor, ainda que menor do que a dívida total e encerrar aquela situação, do que ficar, de repente, ter que acionar o consumidor na justiça, ter que ir atrás desse consumidor. Então, a ideia do feirão é chegar num bom meio termo, um meio termo que é bom para o credor e também para o consumidor. Agora, a pessoa que vai fazer esse tipo de negociação, se ela for diretamente do credor, muitas vezes ele já repassou a dívida para uma outra instituição, para escritórios que cuidam disso. E a negociação é mais difícil, você às vezes não consegue voltar ao original. Como é que é o procedimento nesse caso? Então, na nossa plataforma, o consumidor consegue ver o valor original da dívida e o valor que ela chegou com juros decorridos durante o tempo e qual o valor que ele vai pagar hoje. Então, na maioria das vezes, a dívida no pagamento hoje, ela é menor do que o valor original. Ainda que tivessem tido todos esses juros, mas com a quantidade tão grande de desconto na dívida, ela retorna o mais próximo possível daquele valor e muitas vezes abaixo do valor original. Então, com desconto mesmo em relação ao original. Então, ele consegue ter todas essas informações para ele ter uma decisão mais correta. Eu sei que a minha dívida original era R$1.000, então hoje com desconto eu estou conseguindo pagar R$900 e parcelado. Então... É uma oportunidade importante da pessoa acompanhar isso. Agora, qual a diferença da negociação com vocês, da negociação da SPC, a negociação lançada agora pelo Banco Central, que teve essa iniciativa que é só com os bancos? As condições são as mesmas? Não necessariamente, porque depende de cada acordo entre as empresas. Então, dentro da plataforma da Serasa, a gente faz uma negociação com cada um dos credores, então cada um desses parceiros recebeu propostas e orientações para fazer o melhor desconto possível. E aí isso é independente de outras plataformas. Então, em outros birôs de crédito vai ter uma condição independente da que foi feita com a Serasa. E eles próprios também fazendo esse feirão dos bancos com a Febraban é outra condição ainda. E cada feirão organizado, como ela falou, tem as suas próprias condições, mas com certeza todos esses feirões buscaram para o consumidor a melhor condição para que ele quite a dívida. Então, para o consumidor, o que ele tem que aproveitar é essa fase de feirões para negociar suas dívidas, né? Então, se ele encontra naquele feirão o credor, né, para quem ele deve sim tentar, com todas as possibilidades, resolver essa dívida para começar 2020 sem nenhuma pendência, né? Seja o feirão dos bancos, seja o feirão dos birôs, o importante é essa fase positiva para a negociação de dívidas por parte do consumidor. Agora, Joyce, você falou que tem também prestadores de serviços, conta de luz, conta de água. Chegaria a impostos públicos, aí no sentido de impostos sobre carros, por exemplo? Chega essa negociação ou não?
Lá dentro do feirão da Serasa, a gente ainda não tem essas condições com prefeituras, até porque, em alguns casos, as prefeituras preferem enviar o nome do consumidor para cartórios. E aí, cartórios não entram na nossa negociação. Mas os consumidores que chegam até nós, seja pelo site, pelas agências ou aplicativo, ele recebe as orientações de como resolver todo tipo de pendência, ainda que ela não esteja dentro do nosso feirão. Então, se é uma dívida de cartório, se é um cheque sem fundo, se é uma ação judicial, o consumidor recebe as orientações de como ele deve fazer para regularizar essa pendência. Bom, nós estamos falando de consumidor inadimplente, né? Aquele que está no sufoco mesmo. Agora, nós estamos num bom momento para a pessoa tentar trocar a dívida mais cara por mais barata, porque os juros caíram muito. A taxa básica aí acabou tendo repercussão nos juros. Se fala, por exemplo, em relação ao financiamento imobiliário, né? Mesmo de compra de veículos. Que orientações vocês dariam nesse sentido? Para o consumidor é muito interessante tentar fazer baratear a sua dívida, né? No caso de crédito imobiliário, ele consegue manter o mesmo tipo de crédito e renegociar, uma vez que as taxas de juros hoje estão no menor patamar, inclusive as taxas para crédito imobiliário, e, portanto, ele consegue baratear o quanto ele tem para pagar para frente. Agora, sempre é uma boa ideia trocar dívidas caras por dívidas mais baratas, quando a gente fala, por exemplo, do consumidor que está devendo para cartão, para cheque especial, tentar trocar por uma dívida de crédito pessoal ou crédito consignado. E com as taxas mais baixas, ainda que as taxas dessas modalidades não estejam tão baixas quanto, né, crédito imobiliário, por exemplo, é uma boa ideia, sim, tentar trocar. Pegar essa fase de final de ano em que o consumidor tem dinheiro no bolso e organizar a vida financeira de uma maneira geral, não só o que tem atraso, mas também o que está devendo está sendo pago em dia, mas que pode ter uma melhora, né, no caso de juros mais baixos. Quando a gente fala em trocar a dívida, em alguns casos, é você pegar outro empréstimo para quitar o mais caro. Então, pega o consignado, mesmo empréstimo pessoal, você vai lá e quita o outro, desde que o banco te dê também essa oportunidade, porque às vezes você está devendo e já tem esse comprometimento e não deixa você ter acesso ao crédito. Acho que o mais interessante nesse sentido é aproveitar a concorrência que tem crescido no país hoje. Então, tem muitas fintechs que estão oferecendo crédito mais barato, com uma taxa de juros menor. Então, às vezes, o consumidor está sempre acostumado a buscar no próprio banco, nos bancos que ele tem relacionamento, nos bancos tradicionais, e ele tem a opção de pesquisar. Então, buscar outros tipos de crédito, outras empresas novas que estejam com o apetite de conceder esse crédito com juros menor do que o banco tradicional e oficial. Então, eventualmente, essa troca de crédito de uma dívida cara por uma mais barata, passa também por outras opções, outras empresas que realizem essa prestação de serviço. E as empresas devedoras têm alguma oportunidade desse pacote todo de negociação? Porque, às vezes, é uma pequena empresa que está endividada, ela pode ter algum tipo de negociação mais favorável? Acredito que sim, aproveitando isso, o momento, as empresas que concedem crédito para outras empresas ou fazem negócio com outras empresas também estão interessadas em recuperar esse crédito. Então, a pequena empresa buscar essa grande empresa neste momento que estão acontecendo vários feirões, ela consegue opções mais baratas para negociar. Agora, a melhor alternativa é aquela pessoa que não está endividada e vai ter esse dinheiro de sobra para investir, né? Que é uma coisa que as pessoas não pensam, falam, olha, o dinheirinho a mais, eu estou controlando o dinheiro desde o começo do ano, agora deixa eu gastar. Mas até essa pessoa tem que tomar cuidado, Denise, porque a gente recebe muito dinheiro nesse final de ano, né? E aí a gente tem uma sensação de riqueza muito boa. Poxa, eu recebi um salário a mais, que é o meu 13º. É importante que a pessoa se organize. Às vezes a pessoa está com todas as contas em dia e aí aproveita para gastar no Natal, nas comemorações de fim de ano e se esquece da concentração de gastos do ano que vem. Então precisa, mesmo quem está com tudo em dia, precisa se organizar para isso. E eu até gosto sempre de indicar que quem está com tudo em dia, faça uma reserva financeira para o ano que vem. A gente nunca sabe que imprevisto vai acontecer e ter uma reserva financeira pode evitar, por exemplo, dessa pessoa precisar do crédito emergencial, que é cartão de crédito e cheque especial. Então, se organize para pagar não só o que tem agora, como o do começo do ano e fazer uma reserva financeira. Se não quiser complicar, vai na poupança mesmo, que tem alguma correção, né? E lá, chega em janeiro, já começa a pagar, porque aí começa a chegar o carnezinho, né? Aí vem IPVA, depois tem IPTU, tem outras cobranças, reajuste de mensalidade escolar. Os materiais escolares. Material escolar. Então, é importante pensar nisso tudo e pensar que
emergências sempre podem acontecer, elas também não têm data, né? Então, início do ano, volta de viagem, é sempre importante fazer essa reserva e manter um cuidado ali para não precisar de um crédito muito caro. Agora, a gente vê o Banco Central, os próprios bancos preocupados com educação financeira, né? Que as pessoas aprendam a lidar com o dinheiro. Vocês veem hoje a população um pouco mais focada nessa questão? Até porque a rentabilidade das aplicações caiu muito. Então, quem quiser ganhar mais tem que entender melhor outras modalidades, tem que saber exatamente com o que está lidando, né? Nunca se falou tanto de educação financeira como hoje, o que é um movimento super interessante. O brasileiro precisa, sim, conhecer melhor a sua vida financeira e conhecer melhor onde ele vai aplicar. Isso tem até um ganho de longo prazo. Essa preocupação do Banco Central, ele tem a agenda lá, a agenda BC hashtag, né? E tem uma parte focada em educação financeira, é por um motivo. O Banco Central sabe que a educação financeira gera crescimento maior no futuro, porque as pessoas, ao invés de ficar pagando juros, investem, gastam, e isso gera, né, aquele investimento produtivo. O Banco Central sabe a importância da pessoa saber investir bem para a sua aposentadoria, para não depender da Previdência Pública, por exemplo. Então, é muito importante, nunca se falou tanto disso, mas ainda existe um potencial muito grande, né, para isso crescer. Assim, essas iniciativas, inclusive dos birôs de crédito, focados em educação financeira, mostram a importância que isso tem, mas ainda tem muito para crescer. Falando de birôs de crédito, tanto o SPC quanto o Serasa estão entre as empresas que vão poder gerenciar as informações do cadastro positivo. Vão receber todas as informações de bancos, de prestadores de serviços, pegar todo o histórico de todos os brasileiros, mesmo aqueles que não operam em bancos, também vão ter. E aí vai ser definida uma nota, esse processo já está em andamento, não é? Já está em andamento e isso faz parte dessa ideia de falar sobre educação financeira, muito mais do que só falar sobre educação financeira para investimento, mas a educação financeira do dia a dia. Então, o consumidor conhecer mais sobre os produtos bancários que ele tem acesso, entender qual que é o melhor para ele e ele conseguir ter o poder mesmo de decisão com base no conhecimento que é passado para ele. Então, tem um trabalho muito forte de todos os envolvidos, né? Não só dos bancos, os birôs de crédito, o próprio Banco Central, que tem esse esforço para levar ao consumidor informações de qualidade para ajudar o consumidor a tomar mais essas decisões e utilizar o cadastro positivo de forma benéfica. Porque aí vem uma nota melhor, na hora que ele precisar de dinheiro, comprar a prazo, ele pode ter acesso a condições mais favoráveis, né? A ideia é que hoje a única coisa que você sabe é estar adimplente ou inadimplente. É muito pouca informação. O inadimplente pode estar nessa situação por uma questão, às vezes, de um atraso porque esqueceu, não é porque é uma pessoa que não tem condição de pagar a dívida, ou a pessoa que está adimplente pode ser uma pessoa que nunca tomou crédito nenhum e, portanto, não sabe nem lidar com o seu dinheiro. Mas ninguém sabe se ele seria um bom pagador ou não. Exato. Com o cadastro positivo, ao invés de uma única foto, a gente tem um filme. E aí o consumidor tem a oportunidade de construir um bom filme a seu respeito. E aí o cadastro positivo, ele gera um incentivo à educação financeira. O consumidor sabe que cada pagamento em dia que ele faz gera um pouquinho a mais daquele score positivo que a gente chama, né? Impulsiona o score dele. Então, ele fica incentivado a sempre fazer os pagamentos em dia, a tomar bom crédito para poder pagar. Enfim, a vida financeira dele toda acaba sendo mostrada nesse filme, um filme positivo com muito mais informação do que o cadastro negativo que a gente tem hoje. E por mais que haja informação e essa preocupação com a educação financeira, chama atenção, por exemplo, quando você pega aqueles balanços de inadimplência, uma boa parcela, às vezes até lidera no ranking aí das dívidas, cartão de crédito, que está lá no topo dos juros, cheque especial, e as pessoas acham fácil. Aí tem uma facilidade muito grande também de concessão de cartão, né? Você vê, às vezes você vê que a pessoa não tem quase poder de compra, ela tem 10 cartões, né? Isso é importante que o consumidor saiba, até para ele não correr riscos, por exemplo, de fraudes. Porque se ele está ativo assim no mercado e tem muitos cartões, às vezes um desses cartões que ele nem está percebendo, ele acabou sendo vítima de alguma fraude. Então é importante que o consumidor tenha cuidado com o próprio nome, verifique essas informações nos birôs de crédito. Grande parte dessas informações são gratuitas, de acesso gratuito, então o consumidor precisa ficar ciente da pontuação dele, dos dados que estão no cadastro positivo e como o mercado o avalia cotidianamente.
A pessoa vai ter todo o acesso, vai receber inclusive aviso, né, em relação ao compartilhamento dessas informações com os birôs, né? A gente está numa fase em que os birôs estão recebendo todos esses dados. E assim que eles recebem os dados, o consumidor vai ser comunicado que a partir daquele momento ele faz parte do cadastro positivo. Aí ele vai saber que a partir de agora, então, o filme bom começa a ser construído, né? E vale lembrar, Denise, quando a gente fala de educação financeira, muita gente fala do problema da inadimplência como um problema ligado à crise econômica. Quando a gente pergunta para as pessoas o porquê que elas ficaram inadimplentes, o segundo motivo mais citado é a falta de controle. Aí você tem o cara que tem crédito fácil e acaba recorrendo a créditos emergenciais e não faz o controle, e a gente vê que a educação financeira também é um dos motivos da inadimplência. Mesmo que a gente tenha um crescimento econômico positivo, se a gente não tiver esse foco interessante em educação financeira, a gente vai continuar vendo a inadimplência se mantém em um nível alto, menor, mas ainda num nível elevado. Porque muitas vezes você tem uma pessoa com uma renda muito baixa, que sabe administrar direitinho, planejar compras, comprar casa própria, ter toda a casa bem acertada, os filhos estudando direitinho, e pega outro com uma renda muito alta, enroscado o tempo todo. A inadimplência fala muito mais sobre a organização do que a renda. Então, sim, às vezes, em momentos de grande desemprego, então as pessoas acabam perdendo uma parte da renda, isso afeta, mas esse outro ponto que é ter essa organização, ter uma reserva de emergência, se prevenir, se precaver, ajuda bastante. Porque aí é gerenciamento mesmo, tem casos até que o endividamento é doença, né? Que a pessoa alega que ela não tem o controle e pode não ter controle efetivamente, né? Precisa colocar a vida financeira como prioridade. A gente passa aí 40 horas semanais, 44 horas ganhando dinheiro e as pessoas não gastam uma hora no final de semana para gerenciar o dinheiro que ganha. E aí vão gastando sem olhar e chega no momento em que as contas não fecham. Existe inclusive uma falsa premissa, as pessoas acham que quando eu gasto tudo que eu ganho, mas não faço dívidas adicionais, está tudo certo. O que não é verdade. O certo é a gente viver sempre um patamar abaixo do que a gente pode para fazer uma reserva financeira. Porque se algum imprevisto surgir, aquele orçamento não comporta. Então, viver no 0 a 0, na verdade, é viver num limite que provavelmente vai gerar algum endividamento emergencial. Então, precisa colocar a vida financeira como prioridade, gastar aí uma hora por semana, um pouquinho mais, e colocar a família toda naquele barco. Todo mundo precisa estar junto para que a vida financeira seja organizada e para evitar dívidas, né? Porque tem planejamento de aposentadoria, tem planejamento para emergência, tem que estar preparado para o desemprego, não é contar só com multa de fundo de garantia, porque muita coisa pode acontecer, né? Exatamente. E nesse ponto é fundamental pensar, que a gente tem muito o hábito de pensar no agora, no dia a dia, no somos jovens e vou trabalhar a vida inteira, mas nessa reserva, no viver no 0 a 0, você está dizendo que você não está reservando nem um pouco para quando você não tiver a renda do trabalho, quando você se aposentar. E aí, mais uma vez, voltando às discussões sobre o que vai ser da Previdência, o quanto as pessoas vão receber quando se aposentarem, é uma questão de você precisa fazer o seu próprio pé de meia para ter uma ajuda quando se aposentar. Bom, agora rapidamente, antes de encerrarmos, para quem quer aplicar, seguindo as recomendações nessa fase atual, eu queria saber, Marcela, qual a tua recomendação, como é que ela busca orientação, como é que ela escolhe, onde é melhor ela investir, até instituição financeira, porque as fintechs também estão aceitando investimentos, tem os bancos tradicionais, às vezes o gerente não sabe orientar direitinho, tem cota a cumprir de determinadas captações de recursos, que muitas vezes é fria, né? Então não adianta seguir essa orientação. Mas eu queria saber tua Antes de investir, a pessoa precisa saber para que ela vai investir. Se é para um imprevisto, ela pode colocar, por exemplo, no Tesouro Selic, que tem muita segurança e pode ser resgatado imediatamente. Acompanha a taxa básica de juros. Acompanha a taxa Selic. Se a pessoa tem um foco um pouco mais longo prazo, seja para um sonho ou para aposentadoria, tem bons investimentos no Tesouro Direto, IPCA+, por exemplo, tem CDBs de bancos pequenos e dá, inclusive, para começar a mexer com o mercado de ações. Tem um pouco mais de risco, mas dado que a Selic está baixa, a gente precisa buscar um pouco mais de risco para ter rentabilidade. Mas aí é para aquele dinheiro que tem um prazo mais longo e, portanto, aguenta a volatilidade. Joyce. Eu acho que uma dica que eu sempre dou, mais do que os investimentos, e sim, tem bastante conteúdo gratuito de qualidade na internet, mas é investir em educação, em qualificação profissional para ganhar mais salários, para crescer na carreira, para prosperar
e, com isso, ajudar ainda mais a fazer esses investimentos. Porque às vezes a conta não fecha porque você está ganhando pouco mesmo. Exato. Então, é bom estudar, se qualificar para conseguir... Porque as pessoas até reclamam, olha, eu não estou conseguindo. Agora, só para comentar, a pesquisa que vocês divulgaram me chamou a atenção das pessoas querendo fazer bico no final de ano para poder ter mais para gastar com presentes. Mais da metade, 52% das pessoas querem fazer um bico para gastar um pouco mais com presente. Que tal fazer esse bico, ganhar um dinheirinho, mas investir um pouquinho também, né? Não só gastar com presente. Para quem conseguir, é uma fase boa, de fato, para conseguir um trabalho temporário, mas tem que usar esse dinheiro de uma forma consciente. Isso chama atenção, né? Intenção de consumo mesmo. Agora, é claro que o comércio aproveita, né? O 13º, a primeira parcela, chega junto com o Black Friday. A gente... essa fase de final de ano é a fase em que o comércio mais vende de fato, né? Só o Natal, por exemplo, a gente estima que sejam injetados 60 bilhões de reais na economia. Isso é a soma de Dia das Crianças, namorados, pais e mães. Então, é uma fase ótima para o comércio. E eu acho que, em ponto de vista de educação financeira, a gente tem que equilibrar. Então, é importante, sim, comprar um presente, aproveitar um pouco, porque a gente trabalha muito para conseguir ganhar esse dinheiro, mas sempre com equilíbrio. Então, não precisa deixar de comprar os presentes para investir ou deixar de comprar os presentes só para pagar dívida. Tem que ter um pouco de equilíbrio para que a vida fique um pouco mais leve. Perfeito. E agora, para fechar mesmo, Joyce, como é que as pessoas acessam a negociação de dívida? feirãolimpanome.com.br ou o aplicativo Serasa Consumidor. E da SPC? A gente tem o Negociar Dívida Online, que é o site onde tem a negociação dessas dívidas, e tem o aplicativo SPC Consumidor. Já fica lá no aplicativo direto. No aplicativo, inclusive, dá para consultar se o nome está sujo ou não. Então, para quem não sabe se está com dívida, se está com dívida em atraso ou não, no aplicativo dá para fazer a consulta. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da Marcela Cauti, que é economista-chefe da SPC Brasil. Muito obrigada, Marcela. E a Joyce Carla, que é educadora financeira da Serasa Consumidor. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa do Economia em Foco fica disponível no Facebook da Jovem Pan News e também no YouTube. Uma ótima tarde. Economia.